Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo que nós aqui da Resenha Bíblica, isso mesmo, aonde nós vamos fazer um comentário que seja algo para abençoar o seu dia, que seja algo para te ajudar aí no seu salão, na sua vida, na sua família. E o que eu faço aqui eu faço algumas resenhas baseado em algumas mensagens. E eu estava assistindo agora há pouco aqui a mensagem do Dave Leonardo. Eu vou fazer uma resenha baseado no que ele compartilhou, que foi muito gostoso estar ouvindo, me trouxe um conforto muito grande e eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês possam ter a mesma sensação de segurança, de tranquilidade, porque isso é Deus. A Belinha aqui já querendo participar do vídeo também. Fica aí, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz aqui alguns rascunhos porque eu queria compartilhar umas coisas bem bacanas com vocês. Que a mensagem de hoje ela está baseada no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 2, aonde as pessoas levam até Jesus uma mulher, e essa mulher ela acabou traindo seu esposo, né? Ela acabou errando, falhando, e aí as pessoas lançam ela próximo de Jesus ali no chão e citam, né, para Jesus as escrituras, e eles falam assim: olha, Jesus, nas escrituras diz que como essa mulher foi pega no ato do adultério, do acontecimento, ela tem que ser apedrejada, né? E aí viram para ele e perguntam: e você? O que você fala sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Interessante sobre esse ponto que quando eu estava ouvindo a mensagem me fez refletir um pouco sobre uns outros vídeos que eu gosto de assistir, que é do Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo, ele é cristão, e ele tem um programa chamado Evidências, onde ele busca evidências sobre a existência de Deus, a existência de Jesus Cristo. E ele estava falando um pouco sobre, no Velho Testamento, sobre o olhar que nós temos para o Deus mal do Velho Testamento, né? O Deus carrasco, aquele Deus que muitas das vezes a gente aprende que ele fez coisas ruins, né? Que ordenou matanças, que ordenou guerras, né? E é esse o primeiro ponto que eu queria entrar com vocês. A pergunta é: Deus é carrasco? Será que Deus ele do Velho Testamento principalmente, será que ele faz coisas ruins do Velho Testamento? E eu queria trazer uma informação para vocês. O interessante de tudo que aconteceu, você já vai entender o centro da mensagem, é que lá no Velho Testamento, Deus ele agia conforme os costumes daquela época, daquelas pessoas, daquela nação. Mas Bruno, como assim? Não entendi. O vídeo é muito grande, né, que eu assisti, mas eu vou tentar aqui em poucas palavras fazer você compreender. Vamos imaginar que aqui no Brasil nós temos culturas diferentes, assim como em outros países. Eu tive a oportunidade de ir para a Índia e lá tem alguns costumes, como por exemplo, quando você está à mesa, uma refeição junto com as pessoas, nós não podemos servir nada com a mão esquerda, porque tem-se o costume, porque tem regiões lá que são muito carentes, muito pobres, que a mão esquerda entende-se que é a mão de higiene, é a mão de se limpar. Então você não pode servir nada com a mão esquerda. Isso é um costume, o que para nós, nossa, que coisa maluca, que coisa estranha. Mas sabe o interessante? Aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ir para o Pará, e lá é a terra do açaí, né? E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa de lá, e essa pessoa se mostrou muito triste, muito brava, porque segundo ele, os paulistas, eles acabaram com o costume de como se comia o açaí. Que para ele a forma correta de comer o açaí tinha que ser um açaí sem ser a forma que nós comemos aqui. E para ele aquilo era um insulto. Então, nós temos costumes. Comunidades, pessoas, países temos costumes. Então, naquela época lá atrás, as pessoas por poucas coisas, elas brigavam, elas matavam. Vem daí aquele ditado olho por olho, dente por dente, alguma coisa assim, não é? O que isso representa é que lá atrás as pessoas não tinham
muitos motivos. Pouco motivo era o suficiente para guerra, para briga, para as pessoas fazerem. Só que tem um outro detalhe que às vezes passa despercebido e nós não entendemos. Na maioria dos textos bíblicos lá de trás, a maioria da orientação que Deus traz para as pessoas é que, na verdade, não partem do povo que está sendo cuidado por Deus a prática da violência. Mas, geralmente, os mandados, os mandamentos, as ordens que eles recebem é a ordem, olha, se eles atacarem, protejam. Se eles fizerem, protejam. Aí talvez você fala, mas que coisa, por ele ser Deus, então não deveria ter a prática do amor, do perdão. Sim, é verdade. Mas olha só como nossa essência humana ela é complicada. Deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida e me responda aí. Você agora está em uma estação ali de trem, tá? Numa estação de trem. E nessa estação de trem, você está vendo o trem vindo e na linha de trem existe uma pequena bifurcação, uma que vai para a esquerda e uma que vai para a direita. E no lado da direita tem 4 trabalhadores ali e não estão ouvindo o sinal do trem. No outro lado, na esquerda, tem um trabalhador só, que também não ouviu o sinal do trem. Você agora está do lado da alavanca e cabe você escolher. O trem está indo na direção aonde tem 4 trabalhadores. Apenas você tem a oportunidade de mudar a alavanca e fazer o trem para o caminho onde tem um só. Qual seria a sua decisão? É melhor deixar morrer os 4 trabalhadores? Ou talvez é melhor ter uma atitude de morrer apenas um trabalhador? Escuta que eu estou dando esse exemplo apenas para te mostrar a nossa essência humana. Nenhum comparativo à de Deus. Mas Deus sempre foi misericordioso. Naquela época, os homens agiam dessa forma. Era um olho por olho, era dente por dente. E Deus se manifestava com aquelas pessoas dentro dos costumes e dentro da cultura delas. Agora, se você talvez escolheu mudar ali a alavanca e fazer o trem ir para o lado esquerdo e morrer apenas uma pessoa, é exatamente o que a maioria de nós faríamos. É a escolha que a maioria de nós faríamos. Agora, a história vai mudar um pouco. Vai continuar aqueles 4 trabalhadores ali do lado direito, mas agora do lado esquerdo. A pessoa que está lá é um ente querido seu, é um familiar seu, talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez o seu filho. Um só. E aí, qual é a escolha? Sabendo que a tua escolha inicial foi a escolha lógica, é melhor perder um trabalhador do que 4 pessoas. Você vai continuar com essa linha de raciocínio? Você vai mudar a alavanca e vai fazer essa alavanca ir para aquele outro lado e matar uma única pessoa por aqueles outros 4? O que você faria? Qual seria a sua escolha? Qual seria a sua atitude? Muito provavelmente, na nossa essência humana, nós deixaríamos morrer todas aquelas outras pessoas para defender e proteger o nosso ente querido. É o que a maioria de nós faríamos. Mas sabe o que é o mais interessante? Deus, em seu supremo amor, em sua suprema misericórdia, não foi isso que ele fez. Ele vendo todas as pessoas daquele outro lado. Ele vendo o mundo, ele vendo a multidão de seres humanos. Falhos, cheios de erros, mas mesmo assim, ele apertou a alavanca e escolheu que o trem fosse na direção do seu único filho, para salvar toda a nação humana. Eu queria parafrasear isso com o contexto que eu vi hoje do vídeo do Dave Leonardo, que foi muito legal, aonde fala da atitude de Jesus. As pessoas colocaram na frente dele um ato ali de decisão, uma tomada de decisão. Jesus então, naquele ato eufórico, as pessoas esperando, talvez muitos já com pedras nas mãos para jogar e para matar e para fazer acontecer, Jesus para, analisa, se abaixa, começa a escrever no chão. E de repente, contrariando toda uma lógica humana, Jesus vira e diz o seguinte: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E o interessante é que aquela ação fez todos os outros pararem, refletirem, olharem para si e soltarem as pedras.
Eu não sei o momento que você está aí na sua vida, eu não sei o momento que você está aí no seu salão, eu não sei como você está na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Eu não sei se tem alguém te apontando, eu não sei se tem alguém mostrando o dedo para você, dizendo que você está errada, dizendo que você está errado, ou se você está fazendo isso com alguém. Mas sabe, o interessante daquilo que Jesus passou, Jesus vira para aquela mulher e pergunta para ela: aonde estão os teus acusadores? E ela vira e fala: foram todos embora. E só ficou Jesus. E sabe o que era interessante? Ela talvez pensou: poxa, mas ele pode jogar a pedra. E aí até anotei aqui um ponto. Que Jesus era o único que podia jogar a pedra. E ela sabia disso. Talvez ela já estava esperando Jesus ir lá e jogar a pedra porque ele era justo, porque ele era limpo, porque ele não tinha pecado. Mas a pergunta que eu coloquei foi referente ao seguinte: porque nem Jesus jogou a pedra. A pergunta então que se pode se fazer: então Jesus pecou? Não. Não. Jesus é 100% misericordioso. E Jesus então dá a ordem para ela e fala: filha, vai, não peques mais, não erre mais. Sabe, essa parte da mensagem diz para mim e também fala para você que ainda que a gente possa ter errado, ainda que a gente possa estar se sentindo às vezes falho, ainda que a gente possa às vezes estar se sentindo mal, ou às vezes você pode falar: eu não sirvo para nada, eu não faço nada certo. Calma, calma. Jesus é o nosso advogado. Deus não veio através de Jesus para condenar o mundo. Jesus veio para amar. Jesus veio para nos libertar. E Ele é o nosso advogado. E não é o nosso acusador. Ele é o nosso advogado. Pelo menos ainda. Então, como advogado, Ele advogou aquela causa e trouxe a liberdade para aquela mulher. É isso que Ele está fazendo hoje na sua vida e na minha vida. E sabe o que é o mais interessante de tudo? Jesus, Ele volta ao céu. E quando Ele volta ao céu, Ele fala: olha, eu não vou vos deixar sozinho, mas eu vou deixar o Paracletos. Que isso, Bruno? Eu nunca ouvi essa palavra. Eu também não tinha ouvido até hoje. Eu fui assistir o vídeo do Dave Leonardo e eu vi isso hoje, me chamou muita atenção, eu fui pesquisar um pouco. Jesus volta ao céu e diz: eu vou vos deixar o Paracletos. E essa palavra tem uma origem, se eu não me engano, grega. Eu estava estudando agora há pouco sobre isso. E a origem é advogado. Mas é um advogado diferenciado. Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo. E nessa origem da palavra, ele estava até comentando que o David ele estudou bastante tempo para ser advogado. E existe duas classes para essa classificação. Geralmente o advogado comum, ele necessita da ordem do juiz para advogar a favor do seu cliente. Ele precisa que alguém dê o comando para ele poder agir. E o advogado Paracletos não. Ele tem uma legalidade diferente. Ele tem um posicionamento diferente. É aquele que fala por nós quando nós não temos argumentos. É aquele que expressa quando nós simplesmente estamos mudo. É aquele que quando você está chorando, que você não tem mais palavras e que você só consegue reagir através de um choro, ele é o Paracletos, aquele que interpreta o choro e nos advoga. É incrível o entendimento que foi trago pela essa manhã. Ele é o nosso Paracleto. Ele vai advogar a sua causa. Eu não sei a dificuldade que você está passando, mas creia que Jesus deixou o Espírito Santo. E Ele está aqui para nos consolar e para advogar. Ele é o nosso Paracleto. E aí, para finalizar sobre essa legitimidade, eu quero dizer algo para você, que talvez você que não acredita em Deus, para você talvez que não acredita na Trindade, saiba que mesmo assim, Deus acredita em você. Deus cuida e zela por você. Talvez você não acredite na fé cristã,
Mas mesmo assim, Deus te amou o suficiente para também zelar e cuidar por você. Se você estiver passando por alguma dificuldade, clame, peça. O Espírito Santo é uma pessoa, ele te ouve e ele pode clamar como um advogado. Desculpa, peraí. Ele pode clamar como um advogado, paracleto, por tua causa, pela situação que você está vivendo. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir e que Deus vai agir ao seu favor. Beleza? Essa mensagem foi impactante para mim. E aqui eu quero já finalizar mais essa resenha bíblica, aonde eu tirei da meditação que o David Leonardo trouxe. E eu tô fazendo essa resenha aqui do quanto ela é transformadora para mim, daquilo que eu entendi. E eu quero que ela seja também transformadora na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima resenha. Um grande beijo. Até lá. Tchau.